Eu fiz uma pesquisa ontem para falar com você e eu tinha visto uma frase, eu já tinha visto lá atrás, depois acabei não... E você falou uma palavra, controle social da imprensa. E o que é isso? Desculpa. Isso é a gente retomar o debate da liberdade de imprensa. Né? A CUT foi uma das centrais sindicais que, junto com grande parte dos movimentos populares, do movimento de esquerda no mundo, no Brasil, lutou antes de ser, durante a ditadura militar, pela liberdade de imprensa. E nós continuamos sendo uma das entidades sindicais que mais vai continuar lutando pela liberdade de imprensa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós queremos implementar no Brasil que eu tenho o direito de falar. Eu tenho o direito de dar minha opinião. Da mesma forma como você, que não concorda comigo, por exemplo, também tem o direito de dar a sua opinião. O que é que não pode acontecer na nossa opinião? Por exemplo, eu, num debate como esse que nós estamos vivenciando no Brasil hoje, eu não posso falar sobre as minhas preferências para o Brasil, porque sou taxado de estar fazendo campanha fora do horário eleitoral e receber uma ação do Democrata e do PSDB contra o que eu estou falando. Uma coisa é utilização de recursos das entidades sindicais, que não podem utilizar recursos para a questão eleitoral. Outra coisa é eu me posicionar como cidadão, absolutamente com título eleitoral. Sou um cidadão, tenho título eleitoral, tenho direito de falar e quero falar. Outro debate sobre o controle, que a gente chama de controle social da imprensa. Eu quero debater, por exemplo, por que a gente tem tanta dificuldade no Brasil de colocar na imprensa brasileira temas que interessam ao conjunto da sociedade em horário nobre. Vou usar um exemplo. Eu tenho feito um debate com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de que nós temos que trabalhar uma postura sobre a questão da educação ambiental. Educação ambiental envolve desde não jogar lixo na rua, que toca os bueiros e tal, outro problema, até o debate sobre redução de gasto de energia, um monte de coisa. Não tem espaço para discutir isso. Os donos dos veículos de comunicação têm uma grade de comunicação. A grade de comunicação absolutamente não tem participação social nenhuma para definir qual é a grade. Sabe quais são os melhores programas de educação ambiental que tem na televisão brasileira? Domingo, 7 horas da manhã. Eu, domingo, 7 horas da manhã, estou dormindo, como grande parte da sociedade brasileira. Me desculpe, mas não estou dizendo que nós vamos transformar o intervalo do Big Brother do Jornal Nacional ou da novela das 8 só com educação ambiental. Não é disso que se trata, mas eu quero no mínimo ter a condição de dar uma opinião sobre aquilo que nós poderíamos fazer de bem para o conjunto da população, da sociedade brasileira, por exemplo, numa grade comercial, ou numa grade, ou então construir um instrumento e um espaço onde eu possa dizer isso que eu estou falando para você para o dono dos meios de comunicação. Seria um molde do horário sindical? Não, estou falando, por exemplo, de educação ambiental. Seriam duas propostas diferentes. Estou falando nem de, por exemplo, nós temos um projeto lá de abrir, do mesmo jeito que os partidos têm, a gente também tem um espaço. Mas não é disso que se trata. Não, nós não queremos garantia de espaço, até porque o que não dá é, por exemplo, os veículos de comunicação no Brasil, hoje, se você olhar o cruzamento das várias concessões existentes, isso primeiro é concessão pública. Então, se você olhar as concessões hoje, tem 10, 15 famílias que controlam tudo que você ouve, fala e vê. Tudo. E vai chamar isso para mim de liberdade de imprensa? Aí quando eu falo de controle social, há uma verdadeira preocupação de alguns jornalistas que falam: não, vocês estão querendo cercear. A imprensa tem esse medo de qualquer coisa que fale de cerceamento. Mas são coisas diferentes. Primeiro, a CUT, e na minha opinião o governo Lula defende um conceito que é básico: democracia. Nós brigamos, teve gente que morreu para a gente conseguir lutar pela democracia. Segundo, nós lutamos e vamos continuar lutando por liberdade de imprensa. E liberdade de imprensa não é liberdade de opinião, da sua opinião. Não é liberdade da opinião do dono do jornal. Não é do debate. Então você pega jornais hoje no Brasil, não vou falar o nome aqui, não vou fazer propaganda, mas você pega jornais hoje no Brasil que absolutamente pegam uma matéria e colocam: olha, a visão dos empresários é essa, a visão dos trabalhadores é essa, a visão da oposição é essa, a visão da situação é essa. Agora você tem jornal que é absolutamente uma visão só, absolutamente só tem uma linha. Então o que nós precisamos começar a construir no Brasil? Outros países já passaram por isso. Você tem, por exemplo, na Inglaterra,
Quem conhece a imprensa na Inglaterra sabe lá, esse jornal é um jornal assumidamente de direita. Eu sou conservador, eu não gosto de gay, eu não gosto... Então eles falam isso lá, esse jornal é para quem não gosta de gay, é para quem não gosta de movimento social, é para quem acha que trabalhador só tem que trabalhar, tá? Então é conservador. E tem um outro jornal, eu sou assumidamente de esquerda. Então eu não gosto de patrão, eu não gosto de chefe, eu não gosto de empresário, eu não gosto do capital. Não. Aqui no Brasil não. Tem uma falsa ironia no Brasil que é assim, alguns jornais e uma parte grande da imprensa que se diz imparcial, se diz absolutamente sem posicionamento, mas o editorial é contra uma determinada posição, uma determinada visão. Os articulistas escrevem todo dia contra uma determinada visão, uma determinada função. Aí fica difícil. Então o que nós estamos falando de liberdade de imprensa, sim. Controle social não é nós queremos mandar naquilo que o jornalista, ou naquilo que a televisão, ou naquilo que o jornal, a rádio vai veicular. Mas é ter controle social, é ter um espaço, como existe também em vários países do mundo, é ter um espaço onde eu possa discutir, pô, será que não seria interessante a gente tentar abrir um tempo no jornal, estou usando a Rede Globo como exemplo, porque atinge 180 milhões de brasileiros. Não dá para a gente abrir um espaço aqui no intervalo do Jornal Nacional para colocar uma matéria sobre a importância da redução do gasto de energia elétrica com chuveiro, e que a gente pudesse, por exemplo, fazer aqui uma educação ambiental como redução de eficiência energética. É absolutamente uma coisa educativa que pode ser utilizada tal. E no Brasil é muito pouco utilizada, até porque a educação ambiental não dá, por enquanto, não dá retorno financeiro para o dono do jornal ou para o dono da televisão. Então é disso que se trata quando a gente fala de controle social. Não é, eu não quero absolutamente controlar, eu quero controlar os instrumentos que a CUT tem que ter, que é outro problema também no Brasil. Nós nunca conseguimos um canal de televisão, nós nunca conseguimos uma rádio. Aí você vai entrar com um pedido de concessão no Congresso e tal, a lei não permite que uma central sindical tenha um canal de televisão, mas permite que os políticos tenham. Qual é o problema de eu ter um canal de televisão? O senhor vai utilizar o canal de televisão? Não, as pessoas têm, é aí que entra a liberdade de imprensa. As pessoas têm a liberdade de ficar vendo o canal que eu estou lá, 32, 44, 58 ou outro. Agora eu não tenho essa opção hoje. Eu hoje não consigo ter um canal de televisão para CUT, com os movimentos sociais. Não consigo ter uma concessão de TV. Então, por que isso acontece no Brasil? Alguém podia me dizer qual é a razão que um político, seja ele de qualquer partido, pode ter um senador, um deputado? Aí vai, não pode. Não pode, mas a família dele tem. Não pode. Também não vamos ser irônicos. Então tá bom, eu posso, minha mãe pode ter uma concessão de TV, aí a minha mãe não pode ter porque ela não tem condições financeiras de montar uma televisão. Então é um debate que a gente tem que aprofundar na democracia brasileira. Nós queremos ter um canal de televisão, nós queremos ter oportunidade de poder expor as nossas ideias. Agora está saindo uma geradora lá, finalmente, depois de 20 e tantos anos, uma geradora que nós estamos conseguindo, né? E ainda não pode ser da CUT, então é de uma associação de pessoas, uma fundação de pessoas, mas todo mundo sabe que você monta uma fundação, Fundação Alegre Bem Viver, né? Presidente Arthur Henrique, tesoureiro Adi dos Santos Lima, secretário-geral Chicão, isso aqui é da CUT. Não é da CUT, é das pessoas que estão montando a fundação. Isso precisa mudar, essa lei precisa mudar no Brasil. Então, nós precisamos ter liberdade de imprensa e precisamos ter